Você já se perguntou como fazer alguém querer exatamente o que você quer? Essa é a pergunta central do episódio 3 da nossa série sobre o clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E hoje, a resposta vem com força total, direto ao ponto, sem rodeios. Influenciar não é forçar, é inspirar. Se você quer vender, liderar, ensinar ou simplesmente se comunicar melhor, esse episódio é obrigatório. E isso é só o começo. Qual é a única maneira sobre o céu de fazer alguém realizar alguma coisa? Pensa bem. Não é com uma arma apontada, né? Nem com uma ameaça de demissão. Esses métodos podem até funcionar, mas é no curto prazo. E o rastro de ressentimento que fica é amargo. A nossa análise de hoje, baseada nos escritos de Dale Carnegie, mergulha exatamente nisso. Como influenciar pessoas de um jeito genuíno, sabe? E duradouro. Nossa missão aqui é decifrar o segredo de despertar nos outros um desejo ardente de fazer alguma coisa. E essa é uma das dificuldades mais universais que existem, porque o nosso instinto, a nossa, configuração de fábrica, é sempre falar sobre o que nós queremos. Sempre. Eu quero relatório. Eu preciso que você chegue mais cedo. Eu quero um desconto. É uma abordagem que parte só do nosso umbigo. Aham. E na maioria das vezes, essa abordagem não só falha, como ela cria resistência. É tipo tentar abrir uma porta empurrando quando na placa está escrito push. Exato. Por onde a gente começa a reprogramar esse instinto? O ponto de partida é uma analogia que o Carnegie usa, que é tão simples quanto genial. É sobre uma pescaria de verão no Maine. Ele pessoalmente adorava morangos com creme. Era a sobremesa favorita dele. Bom gosto. Pois é. Mas, por uma razão muito óbvia, quando ele ia para o lago pescar, ele sabia que os peixes, eles preferiam minhocas. Um gosto bastante questionável dos peixes, mas compreensível. Exatamente. Então, ele dizia algo como: quando vou pescar, não penso no que eu gosto, penso no que os peixes gostam. Por isso, uso minhocas como isca, não morangos. Faz todo sentido. E a pergunta que ele deixa no ar e que é o centro de tudo que a gente vai discutir é: por que raios a gente não usa o mesmo bom senso ao pescar pessoas? É tão óbvio quando colocado assim, mas é uma daquelas verdades que a gente ignora o tempo todo. A isca tem que ser o que o peixe quer, não o que o pescador quer. Isso. Isso me faz pensar em quantas vezes a gente vê o contrário no mundo corporativo. No marketing, vemos empresas vendendo as características técnicas de um produto, sabe? O morango com creme delas. Uhum. Quando o cliente só quer saber como aquilo vai resolver o problema dele, a minhoca dele. É uma falha de perspectiva que a gente comete todo dia, quase sem perceber. E essa falha nos leva direto ao princípio fundamental. A regra de ouro que deriva dessa analogia é: o único jeito de influenciar alguém é falar sobre o que a outra pessoa quer e mostrar para ela como conseguir aquilo. O resto é só manipulação. Ou coação. Henry Ford, que não era exatamente um filósofo, mas entendia muito de gente, resumiu isso de forma brilhante. Ele disse que, se existe algum segredo para o sucesso, ele está na habilidade de entender o ponto de vista do outro e ver as coisas tão bem pelo ângulo dele quanto pelo seu. Essa virada de chave é o ponto, mas é onde a maioria de nós falha. É fácil concordar com a teoria, né? Mas nosso cérebro parece que está programado para o modo eu. É o padrão. Eu penso naquelas situações de teimosia pura, onde a lógica não entra. Sabe aquelas discussões que você apresenta todos os fatos, os dados, e a outra pessoa simplesmente não se move? Como é que se quebra essa barreira na prática? Ótimo ponto. A lógica, por si só, raramente inspira ação. Vamos desempacotar isso como história clássica que o Carnegie adorava contar. A do filósofo Ralph Waldo Emerson e um bezerro teimoso. Emerson, um dos maiores pensadores americanos, e o filho dele queriam de todo jeito colocar um bezerro no celeiro. O grande intelectual empurrava por trás e o filho puxava pela frente. E o bezerro, claro, não estava nem um pouco interessado no ensaio filosófico do Emerson. Ele só sentia duas forças empurrando ele para um lugar que ele não queria ir. Exatamente. Ele fincava as patas no chão
irredutível. Os dois só estavam pensando no que eles queriam. Foi aí que a empregada islandesa da família, que observava a cena, entrou em ação. Ela não escrevia ensaios, mas tinha um senso prático muito maior. Ela parou, pensou um segundo e entendeu o que o bezerro queria. A minhoca do bezerro. A minhoca do bezerro, que no caso era o instinto de mamar. Ela não discutiu, não empurrou, simplesmente colocou o dedo indicador na boca do bezerro. E enquanto ele chupava o dedo dela como se fosse a mãe, ela o guiou tranquilamente para dentro do celeiro, sem esforço nenhum. O que é fascinante aí é o contraste. A lógica brilhante e a força do Emerson falharam miseravelmente, enquanto a empatia da empregada funcionou na hora. Ela não tentou convencer o bezerro com argumentos sobre o futuro. Ela ofereceu o que ele desejava naquele exato momento. Isso me lembrou de tentar montar um móvel com minha esposa. Eu focado na lógica do manual e ela em como ia ficar na sala. Estávamos em canais diferentes. Empurrando e puxando. Totalmente. Só quando a gente parou e pensou no objetivo comum, ter uma sala bonita e funcional, é que a coisa andou. É o mesmo princípio em escala doméstica. É a aplicação perfeita. Você parou de falar sobre o parafuso A e a porca B e começou a falar sobre o resultado final que ambos queriam. Agora vamos levar isso para um cenário de negócios. Certo. Porque com um bezerro a gente apela para o instinto. Com um gerente de hotel, o apelo deve ser diferente. Ou será que não? A forma do apelo muda, mas o princípio é idêntico. O próprio Carnegie conta uma história excelente sobre isso. Ele alugava o grande salão de festas de um hotel em Nova York para dar as palestras dele. De uma temporada para outra, sem aviso, ele recebeu uma carta do gerente. O aluguel ia triplicar. 300%? Uau! Exato, 300% de aumento. Minha primeira reação seria bater o pé. Eu ligaria para o gerente e listaria todos os motivos pelos quais isso é absurdo, injusto. E essa abordagem, que parece tão lógica, estaria condenada ao fracasso. Por quê? Porque ela é inteiramente focada no que o Carnegie quer. Colocaria o gerente na defensiva na hora. A conversa viraria uma batalha. Ele sabia disso. Então, em vez de reclamar, ele marcou uma reunião e disse: recebi sua carta, mas não estou aqui para reclamar. Estou aqui para ver como podemos resolver o seu problema. E ele fez algo brilhante. Preparou uma lista de vantagens e desvantagens do aumento, mas todas do ponto de vista do hotel. Isso é contraintuitivo. Ele fez o trabalho do gerente para ele mostrando os pontos fracos do próprio hotel. É arriscado. E se o gerente só ignorasse os pontos negativos? É um risco, mas um risco calculado. Olha a genialidade. Do lado das vantagens para o hotel, ele escreveu: o salão ficará livre para alugar para festas que pagam mais. Ele reconheceu o argumento do gerente antes mesmo que ele o fizesse. Desarmou o cara. Do lado das desvantagens, ele listou: primeiro, em vez de aumentar a sua receita comigo, vocês vão zerar, porque eu não posso pagar. Segundo, e mais importante, minhas palestras atraem um público culto e de alta classe para o seu hotel. Isso é uma publicidade fantástica e gratuita que vocês vão perder. Terceiro, se eu for para outro lugar, esse público me segue e vocês vão basicamente fazer propaganda para um concorrente. Ele não disse uma única palavra sobre o que ele queria. Nenhuma. Ele enquadrou a negociação inteira nos termos do que era melhor para o hotel. É uma aula. Ele não disse se o aumento está me prejudicando. Ele disse: vamos analisar juntos como essa decisão impacta o seu negócio. Exatamente. Ele entregou a lista ao gerente e disse: gostaria que o senhor considerasse isso e depois me comunicasse sua decisão. No dia seguinte, ele recebeu uma carta. O aumento seria de apenas 50%, não 300%. Ele conseguiu uma redução enorme sem pedir por ela. Fico pensando, hoje, com e-mail, mensagem instantânea, a gente teria a paciência de fazer uma lista assim? A velocidade da comunicação não nos empurra justamente para essa abordagem direta e egocêntrica? Sem dúvida, a tecnologia amplifica nosso instinto de reagir em vez de responder. E é por isso que esse princípio é mais relevante do que nunca. Isso nos leva a uma ferramenta prática. A chave é uma única pergunta que a gente deve se fazer antes de qualquer tentativa de persuasão. A pergunta é: como eu posso fazer com que essa pessoa
queira fazer isso. Essa pergunta muda tudo. Ela te força a sair da sua cabeça e a investigar o mundo do outro. Não é como posso convencê-la, que é uma pergunta de combate. Isso. É uma pergunta de criação. Como posso criar o desejo? Perfeito. E tem um exemplo maravilhoso sobre isso de um pai chamado Stan Novak. O filho pequeno dele, de 5 anos, se recusava a ir para o jardim de infância. Chorava, batia o pé, um drama. A abordagem instintiva, a do Emerson com o bezerro, seria forçar, gritar. O que só criaria mais resistência e transformaria a escola numa punição desde o primeiro dia. Uma associação terrível. Exato. Em vez disso, Stan e a esposa se fizeram a pergunta-chave. Se a gente fosse o Nick, por que a gente ficaria animado para ir para a escola? Eles listaram todas as coisas divertidas que ele poderia fazer lá. Pintar com os dedos, cantar, fazer amigos. E então, eles transformaram a resposta em ação. Eles criaram uma amostra grátis da experiência. Isso. Naquela noite, eles pegaram tintas e começaram a pintar com os dedos na mesa da cozinha. Rindo, se divertindo, o pequeno Nick ficou olhando, curioso. Logo ele pediu para participar. Claro, disse o pai, mas você tem que ir para a escola amanhã para aprender a fazer isso direito. Eles continuaram cantando as músicas, falando dos amigos. O desejo começou a brotar. Eles não venderam a obrigação de ir para a escola. Venderam a diversão, a comunidade, a arte. Venderam a minhoca. Na manhã seguinte, quando Stan acordou, encontrou o filho de 5 anos dormindo na poltrona da sala. Já estava vestido, pronto, esperando para não se atrasar. Ele transformou uma obrigação temida num desejo ardente. Essa história é fantástica, mas levanta uma questão importante. Aqui, os pais usaram a técnica porque genuinamente acreditavam que a escola era boa para o filho. O interesse estava alinhado. Mas e quando não está? Onde fica a linha entre essa influência e a manipulação? Essa é a ressalva mais importante de todo esse conceito. Isso não é sobre truques de manipulação. Influenciar não é enganar. A abordagem só é sustentável se for boa para ambas as partes. Se você usa essa técnica para vender um produto ruim ou para convencer alguém a tomar uma decisão prejudicial, pode até funcionar uma vez, mas a confiança quebra para sempre. A influência real, a influência ética, acontece quando há um alinhamento de interesses, é uma busca por um benefício mútuo, não uma batalha para ver quem vence. Então, o primeiro passo não é nem pensar no que o outro quer, mas ter certeza de que o que você está oferecendo é realmente valioso para ele. Se não for, nenhuma técnica vai funcionar a longo prazo. Com certeza. E isso exige um esforço consciente. Sair do nosso próprio ponto de vista não é natural, né? Requer prática. É um músculo. A gente sempre volta para o padrão de pensar o que eu quero e precisa ativamente se forçar a perguntar o que o outro quer. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final. Da próxima vez que for preciso convencer alguém de algo, um colega de trabalho, um familiar, um cliente, em vez de passar horas preparando seus argumentos, que tal começar com uma investigação silenciosa? Uma mudança de foco. Em vez de preparar um discurso, preparar perguntas. Isso. A pergunta a se fazer não é como posso convencê-lo, mas sim o que essa pessoa realmente deseja, quais são suas dores, suas ambições, seus medos e como que eu proponho pode, de forma honesta, ser o caminho para ela alcançar o que ela quer. A resposta para essa pergunta pode ser a isca mais poderosa de todas. E mais importante, a mais ética.